Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 1, nosso quarto trimestre, o nosso último trimestre do ano. E o nosso tema desse trimestre, meus irmãos, é a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse quarto trimestre, nós vamos ver como Deus trabalha para salvar o homem, desde o Antigo Testamento, desde o Jardim do Éden, até os nossos dias de hoje. E o nosso tema de hoje, da nossa lição de número 1, é uma promessa de salvação. Irmãos, nós sabemos que, claro, alguns vão dizer que não, outros vão dizer que sim, mas tudo indica que o Senhor Jesus Cristo foi prometido a este mundo lá na eternidade. Por quê? Mas você vai dizer, mas o homem, Deus sabia como ia pecar? Na sua onipresença e onipotência de Deus, ele sabia, mas Deus deu livre-arbítrio para o homem, para ele escolher o que ele queria fazer. E nosso textuário, meus irmãos, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos que no Jardim do Éden, Deus ali naquele momento o Senhor fez esta promessa que a mulher esmagaria a cabeça da serpente, no caso a semente da mulher, Jesus Cristo, mas feriria o calcanhar. Nós vemos que Cristo morreu na cruz do Calvário. E a nossa verdade prática: a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. O ser humano estava perdido, estava longe de Deus, e nós vemos que o Senhor, através do seu amor pela humanidade, ele reconcilia o homem na sua presença. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 3, do versículo 9 ao 15, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? Disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui que o homem, a mulher, nós sabemos que Eva comeu do fruto da árvore e depois deu para Adão. Quando Deus foi visitá-los, como ele fazia todos os dias, visitá-los na viração do dia, perguntou: Onde estás, Adão? E aí ele contou. Deus já sabia de todas as coisas, Deus sabia onde Adão estava. Mas tem coisas que Deus quer ouvir da nossa boca. Deus quer ouvir nós venhamos a falar acerca daquilo, meus irmãos, que nós fizemos, onde nós estamos. Deus quer ouvir da nossa boca. Ele sabe todas as coisas, ele conhece nós de dentro para fora. Mas para ele realizar a obra da salvação na nossa vida, nós precisamos dizer a ele onde nós estamos, o que nós estamos fazendo e o que nós estamos sentindo. A nossa introdução: a salvação é um processo imediato, conversão, e contínuo na vida do crente, santificação. Então, é imediato. A conversão tem que ser uma coisa imediata, mas a santificação, ela vem com o tempo, é progressiva. Tem coisas que as pessoas já deixam logo no primeiro momento. Mas, porém, tem outras coisas, meus irmãos, que é com o tempo. É com o tempo que a pessoa se liberta, é com o tempo que a pessoa se santifica. Então, a obra da santificação é o tempo. Claro, muitos dizem que acham que tem que converter hoje, amanhã, já tem que ser um santo, não pode fazer mais nada. Mas isso... quem faz essa obra é Deus. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida. Então, a primeira coisa que acontece na vida do crente é a conversão. E depois vem o processo de santificação. E o tópico 1, o conceito bíblico de salvação. O significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, interesse, integralidade, saúde física, mental e emocional. No sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecado, ocupando o lugar dele na cruz, regenerando e santificando sua vida, passado na cruz, e agora regenerando sua vida presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente futuro. Assim, a salvação só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz. No sentido prático,
Salvação significa livramento da condenação eterna, apaziguamento e felicidade na vida de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa é nova criatura e por isso se esforça para compartilhar e implantar as virtudes do reino de Deus no mundo. Irmãos, aqui o esforçar aqui é muito importante. Por quê? Quem faz a obra da salvação, claro, é o Espírito Santo. Nós temos a salvação pela graça do Senhor. Porém, nós também temos que fazer a nossa parte. Tem muitos que não concordam com isso, que o Espírito Santo que faz, é ele que realiza, é ele que dá, é ele que opera. Claro, é ele que faz, ele tem todo o poder, o Senhor tem todo o poder. Porém, nós temos que fazer a nossa parte para que tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida venha se manifestar no mundo. Deus faz uma obra na nossa vida, então nós temos que fazer com que essa obra que ele fez em nós venha se manifestar no mundo. Então, o Senhor Jesus, ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele regenera a nossa vida e ainda mais, e nós temos o corpo glorificado no futuro. Lá no futuro nós vemos que aí se consuma a obra da salvação, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas aqui, quando nós somos salvos pelo Senhor, essa obra ela tem que se manifestar na nossa vida. E de que jeito? Com o nosso jeito de andar, com o nosso jeito de viver as coisas nessa terra. Isso vai evidenciar a obra que o Senhor fez na nossa vida. Não é de deixar, é tudo pelo Espírito. É o Espírito, claro, é o Espírito que faz. Mas também nós temos que fazer. Tem muitos que não concordam com isso, que é uma vez salvo, não precisa fazer nada. Claro, nós não precisamos fazer nada. Porque o Senhor morreu na cruz sem nós precisarmos fazer nada. E o Senhor ajuda a nossa vida, nos deu a oportunidade sem nós precisarmos fazer nada. Porque nós somos criaturas de Deus. Porém, quando essa obra entra, quando o Espírito Santo entra dentro de nós e começa a fazer esta obra da salvação, de regeneração, de santificação, quando nós nos convertemos, quando nós tomamos a atitude da conversão, nós temos que nos esforçar para que essa obra venha se evidenciar no mundo. A salvação no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, o Senhor salvou de que jeito? Ali foi uma libertação que o Senhor fez com o povo, para que o povo pudesse sair daquela terra de paganismo ali, de Faraó, no Egito, para trazê-los à terra prometida. Nós vemos Abraão, quando Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, que era a potência do mundo antigo, nós vemos que ali é uma terra de Deus, uma terra que, segundo os estudiosos, tinha muitos deuses, tinha um templo lá, que os homens cultuavam acerca na sexualidade das mulheres, iam lá, tinha relações sexuais com as mulheres e ali era a prática de culto. Então o que o Senhor fez? Tirou Abraão daquele lugar e levou para uma outra terra para fazer um grande povo. Então ali era uma libertação, ele devia sair dali. Então essa foi a obra que o Senhor fez no Antigo Testamento. E quando estava Faraó, o povo estava cativo ali, o povo também provavelmente adorava outros deuses, mesmo que já sabia do Deus de Abraão, da obra que Deus fez a Abraão, porque o povo judeu ele conhece a sua história. Mas nós vemos que a obra da salvação no Antigo Testamento foi essa: Deus tirando o povo, libertando o povo do cativeiro. Só que depois da perseguição, da escravidão, doenças e da morte, o Altíssimo prometeu salvação ao seu povo no sentido de libertá-lo, em Êxodo, livrá-lo e curá-lo, em Isaías, para viver uma vida longe das injustiças. Contudo, o ápice da salvação do Antigo Testamento se deu com a profecia de Isaías sobre a vida e a morte do servo sofredor. Ou seja, o ápice foi quando teve a profecia de Isaías acerca daquele que morreria por nós na cruz do Calvário, o Senhor Jesus. Então, isso foi o ápice da profecia no Antigo Testamento, que se evidenciou no Novo Testamento com o Senhor morrendo na cruz do Calvário. Por que Antigo e Novo? Antigo Testamento é antes de Jesus. Novo Testamento é contando acerca de Jesus e dando prosseguimento à igreja primitiva. Então nós vemos aqui que o Antigo Testamento aponta o sacrifício de animais para o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, se no caso, no Antigo Testamento, a salvação do Antigo Testamento, era o homem se sentir mais tranquilo quando ele sacrificava os animais, quando tinha o dia da expiação. Então ele se sentia, vamos dizer assim, com mais condição de chegar a Deus, que chegar a Deus era só através do sacrifício. Mas quando o Senhor Jesus ele morre na cruz do Calvário, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. E aqui no tópico 2, salvação em o Novo Testamento. A salvação não é alcançada por mérito humano. Irmãos, a salvação não é por mérito humano. Isso nós temos que concordar
Isso é certo, não é pelo nosso mérito a salvação. Porém, aqui vai dizer também, pois é oferecida por Deus ao que crê pela graça. Não tem mérito humano, mas nós temos que crer pela graça. Nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que nos esforçar para entrarmos neste caminho. E, pois, oferecida por Deus não é que crê, mas pela graça. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo é um dos que mais esclarece os conceitos da salvação no Novo Testamento, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, nem por intermédio do esforço humano, mas a única e exclusivamente pela graça divina. A salvação se manifestou ao mundo pela graça divina. Ela se manifesta através de Jesus Cristo pela graça divina. Isso é certo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos entrar na presença de Deus. Só que a partir do momento que nós entramos, o Senhor Jesus nos dá todas as oportunidades que nós podemos ter para nós termos a nossa conversão, para nós aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Isso é certo, porque nós temos essa oportunidade e essa oportunidade é dada a todos. Mas o Novo Testamento, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, mas por intermédio do esforço humano, mas a única e exclusivamente pela graça divina. Aí nós vemos, pela fé, cabe ao homem confiar em Cristo, a fim de que seja redimido e justificado por meio da sua crucificação, bem como permitir que seja santificado. Permitir, aí vem nós deixamos, demos não vamos dar a permissão para o Senhor, nós deixamos Ele entrar na nossa vida, para nós termos esse processo de santificação. Aí cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, darmos esse espaço para Deus na nossa vida, para que Ele possa agir através do Espírito Santo dentro de nós, para que Ele possa limpar tudo aquilo que está sujo dentro de nós. Então, da sua crucificação, e por permitir que seja santificação até o fim, tendo tal esperança por meio da sua ressurreição, ainda que o pecador não mereça, por intermédio do Filho de Deus, o Pai o justifica, o perdoa, o reconcilia consigo. Então, nós vemos que nós somos filhos adotivos do Senhor, nós vemos que quem nos deu essa possibilidade, nós não merecíamos isso, nós somos pecadores, nós temos o pecado original ainda, nós nascemos no pecado original, o pecado de Adão. Porém, através de Jesus, essa graça é manifesta. Essa graça, essa salvação é dada a todos. Nós vemos que o Senhor Jesus morreu na cruz por toda a humanidade, não para um grupo seleto. Mas a partir que essa graça se manifestar em nós, nós temos que dar lugar para que o Espírito Santo de Deus venha dentro de nós e venha santificar a nossa vida com um processo. Tudo é um processo. Nós temos que deixar que esse processo ele venha acontecer na nossa vida. E o tópico 2, a importância da doutrina da salvação, a grandeza da salvação. Embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida, de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter o desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer acerca do Senhor. Esse desejo tem que partir de nós. O Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de nós e ele vai dar esse desejo para nós, ele vai colocar o desejo no nosso coração. Cabe a nós deixar que ele se manifeste. Como? O Espírito Santo de Deus colocou em nós para nós orarmos, dobre o joelho e ore. Ler a Bíblia? Vá ler a Bíblia. Não resistir. Não, hoje não. Ah, não, hoje estou cansado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai dando todas as oportunidades para nós venhamos fazer as coisas, para nós venhamos conhecer mais o reino de Deus, venhamos inteirar mais na presença do Senhor. E aqui tem uma partezinha aqui, ou seja, proteger a mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás que busca nos colocar dúvidas. Então, ele faz tudo isso para que as investidas de Satanás não venham surtir efeito em nossa vida. Por isso que é necessário nós orarmos, lermos a Bíblia, nos aplicarmos acerca da presença de Deus, estarmos com o Senhor, buscarmos a Deus, fazermos a vontade do Senhor. Isso cabe a nós fazermos, não deixa que aconteça. Não, eu não sei, de repente se é isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Tudo na vida é esforço. A pessoa que vai fazer um vestibular, ela tem que se esforçar para estudar para passar naquele vestibular. A pessoa que está numa faculdade, que conseguiu ingressar numa faculdade, ela tem que se estudar para alcançar boas notas, para conseguir um bom currículo escolar, vamos dizer assim, de faculdade, um currículo, para conseguir ingressar numa boa empresa, ter uma boa qualificação. Então, meus irmãos, tudo é esforço. Nós temos que nos esforçar para nos inteirar na presença de Deus, para que investidas de Satanás
não venha surtir efeito em nossa vida. O 2, para compreender o que Jesus fez. Para compreender o que Jesus fez. A salvação abrange todas as dimensões da vida. Por isso, embora tão simples e de ser vivenciada, pois para isso basta aceitarmos a Cristo. Então, nós temos que aceitarmos a Cristo. O que é aceitar a Cristo? Nós estávamos perdidos, hoje nós dobramos nossos joelhos e aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Agora, Ele é Senhor da nossa vida. Ele que nos direciona. Ele que fala para nós o que nós devemos e não devemos fazer. Ele que manda na nossa vida, pelo menos deveria ser assim. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Então nós temos que fazer aquilo que Ele mandar, aquilo que Ele falar para nós fazermos. Nós temos que estar à disposição do Senhor para que tudo aquilo que o Senhor está fazendo venha se manifestar em nossa vida. Fazendo o quê? Na nossa vida venha se manifestar em nossa vida. Então, a conversão para compreender o que Jesus fez é isso, compreender aquilo que o Senhor está fazendo em nós, ou seja, nos convertemos e aceitamos ao Senhor. Ora, embora a salvação seja um processo imediato alcançado por meio do sacrifício de Cristo, esse aperfeiçoamento se dá por meio da assimilação e da vivência constante na dependência de Deus em todas as áreas da vida. Esse processo chama-se santificação. Então, depois que nós aceitamos ao Senhor, estamos nesse processo, aí é o processo de santificação. Nós fizemos a nossa, isso é imediato, como nós falamos no começo, conversão é imediato. Se converteu ali naquele momento. Agora há o processo de santificação na nossa vida para nós aperfeiçoarmos na presença de Deus. Isso é o tempo. Todo dia nós estamos nos aperfeiçoando, irmãos. A pessoa pode ter 80 anos, 50 anos de crentes, não importa. Todos os dias ela está sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo e Deus está moldando a vida dela. O 3. Para se apropriar dos benefícios da salvação. Como a salvação pode ser negligenciada, devemos nos esforçar para conhecer e se apropriar de todos os seus benefícios, dentre os quais destacamos o livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, e experimentar da redenção em Cristo, a vida segundo o Espírito, o novo nascimento e a participação da manifestação de Cristo em glória. Irmãos, a salvação ela pode ser negligenciada, porque Jesus Cristo veio morrer por toda a humanidade, e muitos negligenciaram acerca do seu sacrifício. Nós vemos o seu próprio povo, ele veio por aquele povo, ele veio para os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Contanto, eles também que tiveram uma grande parcela no sacrifício do Senhor. Claro, irmãos, nós sabemos que não mataram Jesus. Jesus que se deu para que fosse morto. Porém, nós vemos que o Senhor veio para aqueles. Eles eram o povo de Deus. Só que aquele povo não quis receber ao Senhor. Então, a todos aqueles que receberam, deu vida. Né? Nós somos o povo que somos adotados, nós somos o galho enxertado nessa árvore. Então nós percebemos que a salvação ela pode ser negligenciada. Muitos dizem que não, a graça é irresistível. A graça ela pode ser resistível. Muitos podem resistir à graça, porque o Senhor Jesus ele morreu por toda a humanidade. Mas para nos apropriarmos dessa salvação, de sermos livres do inferno, de sermos livres de todas as investidas do Satanás na nossa vida, e principalmente, claro, na eternidade, como nós dissemos acerca do inferno, de sofrer na mão do nosso inimigo, nós temos que nos apropriar como? Estando na presença de Deus, não negligenciando as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Então aqui para o tópico 3, a salvação prometida no Éden, o pecado humano. Irmãos, a salvação ela foi prometida lá no Éden. Adão e Eva, eles se esconderam depois que comeram o fruto da árvore do bem e do mal. E o que eles falaram? Não, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. O Senhor estavam com folha de figueira, mas o Senhor já matou um animal naquele momento e já vestiu eles. Então nós vemos ali que o processo de salvação já começa ali. O Senhor cobrindo as nossas vergonhas. O Senhor tirando a nossa vergonha. O Senhor veio e tirou o pecado do mundo. Ali, nós vemos ali que Deus, ele estava cobrindo aquilo que o homem estava com vergonha. No caso, matou um animal com peles de animais. Eles fizeram vestes para eles ali e estava cobrindo o pecado do homem. Nós vemos que no Antigo Testamento era assim, o sangue do animal ele cobria o pecado do homem, não tirava. Mas quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, foi tirado. Então, nós vemos que o pecado humano
Começou lá. E a obra da salvação começou lá. É claro, como nós falamos lá no começo, alguns dizem que o Senhor Jesus já tinha sido prometido lá na eternidade, porque Deus criaria o homem. Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas, Deus sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, Deus sabe de tudo. Só que não cabe a nós adivinharmos ou querer adivinhar aquilo que vai acontecer, como vai acontecer, como pode acontecer, o que deve acontecer, as possibilidades desses acontecimentos. Não cabe a nós não sabemos de nada. Quem sabe de tudo é Deus. Mas o Senhor sabe quem vai para o inferno, será que eu vou para o céu, será que eu vou para o inferno? Mas se o Senhor sabe, eu sei que lá no final não importa o que Deus sabe. Deus sabia que Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, sabia que Adão iria pecar contra ele. Porém, nós vemos que mesmo assim o Senhor deu toda a oportunidade, deu o jardim para ele viver, deu todas as possibilidades para ele. Ele escolheu comer daquele fruto. Então, alguns vão dizer que essa salvação é prometida desde a eternidade. O Senhor Jesus é prometido desde a eternidade. E isso é uma questão teológica, mas pode fazer um pouco de sentido. A transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferindo suas culpas para a terceira. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, uma coisa muito errada da nossa parte, quando nós erramos, nós colocamos a culpa nas circunstâncias. Quando nós erramos, nós colocamos a culpa nas pessoas. Quando nós erramos, nós colocamos até a culpa em Deus. Porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui? Porque o Senhor me colocou nesse trabalho? Porque o Senhor me colocou nessa escola? Porque o Senhor fez assim? Porque o Senhor fez assim? Que na verdade nós queremos transferir. Mas a culpa é nossa. Adão transferiu a culpa para Eva. Eva transferiu a culpa para a serpente. A serpente não tinha ninguém para transferir a culpa. Mas nós vemos que um transferiu a culpa. Quem comeu do fruto da árvore do bem e do mal, decidiu comer. Eva decidiu comer daquele fruto. A serpente enganou ela comeu, ela se deixou enganar e ela comeu porque ela quis comer. Adão, quando Eva ofereceu o fruto a Adão, ele comeu porque ele quis comer. Então nós vemos, irmãos, que não adianta nós ficarmos, vamos dizer assim, dando desculpas, quando na verdade o erro é nosso. Nós cometemos, nós fazemos, nós pecamos. Nós tomamos a decisão e fomos lá e fizemos aquilo que não deveria ser feito. Então a culpa é nossa. Mas foi a culpa dele. É que se ela não tivesse feito, se ele não tivesse feito, se o pastor não fosse assim, se a irmã não fosse assado, eu não era assim. Nós somos assim, nós temos essas tendências pecaminosas. Cabe a nós fugirmos das nossas tendências. Fugirmos no sentido de evitar que elas se manifestem em nossa vida. Deixa o Espírito Santo de Deus se manifestar, que é muito melhor. O 3, Satanás esmagado e o pecado vencido. Deus anunciou no Éden o que se domina no proto-evangelho. Isto é a primeira vez na história em que o proclamado do projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte. Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar. Mas por intermédio da salvação otorgada na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o pecado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Cristo. O Criador prometeu a salvação e deseja que todo ser humano seja salvo, apesar da condição do rebelado, de pecador e de inimigo de Deus. Então, nós vemos que o Senhor Jesus ele esmagou a cabeça da serpente na cruz, semente da mulher, e através de Jesus nós somos salvos. Nós temos o nosso pecado aniquilado, tirado o nosso pecado. Por quê? Porque quem fez por nós foi Jesus. Aqui não dá para falar muito acerca disso, a gente vai ter que voltar no Antigo Testamento, vai ter que explicar acerca do sacrifício, por que era o sacrifício. Mas, para resumir, o Senhor Jesus morreu na cruz e o seu sacrifício foi suficiente para tirar o pecado do mundo, já que o sangue de animais só cobriam, mas o sangue de Jesus tirou o pecado do mundo. A nossa conclusão: embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor. Primeiro, proferindo a promessa da redenção. Segundo, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva, é aquilo que nós tínhamos falado. O Senhor Deus já proveu no Éden aquilo que Deus faria para o homem, entregando, dando o seu próprio filho para morrer na cruz do
Calvário. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.